Olá, galerinha do quinto ano, como vão vocês? Eu espero aí que todos estejam bem. Hoje eu voltei aqui para fazer a correção das atividades sobre o uso dos tempos verbais que ficou para vocês fazerem aí na nossa aula passada, certo? Então, vamos lá? Antes de darmos continuidade à correção, eu vou falar um pouquinho aqui de forma bem resumida o que nós falamos na aula passada, para que a gente possa relembrar aí o que nós vimos, para a gente seguir então na correção e para ficar mais claro, certo? Então é o seguinte, os verbos eles indicam a ação, certo? Que pode indicar um estado também, um fenômeno, um desejo, assim como nós tínhamos visto na apresentação anterior, certo? E aí, essas palavras elas podem ser flexionadas, ok? Para marcar a noção de tempo. E aí, quando eu quiser fazer a marcação da noção de tempo, eu vou utilizar o passado, o presente e o futuro, certo? E aí, nós temos aí duas formas de flexionar os verbos, que é os verbos regulares e os verbos irregulares, certo? Lá nos verbos irregulares, nós temos um radical nesse verbo, que ele vai permanecer o mesmo, tá? A única coisa que vai mudar é a terminação da palavrinha, ok? E essa terminação é que vai indicar se esta palavra, este verbo, está empregado no passado, no presente ou no futuro, certo? E aí nós temos o exemplo aí da palavra acordar, tá? O verbo acordar, no passado, acordou, no presente, acorda e no futuro, acordará, certo? E nos verbos irregulares, como, por exemplo, o verbo ser, a palavra sofre alterações maiores, certo? Então, ela pode perder ali o radical dela, tá? E ela pode se tornar uma outra palavra totalmente diferente. Assim como é no caso do verbo ser, certo? O verbo ser, no passado, a gente fala, nós falamos, desculpem, nós falamos era, no presente nós dizemos é, e no futuro nós dizemos será, certo? Então aí, nem sempre ele vai ter aquela estrutura do radical sendo repetida aí de acordo com a conjugação, certo? E tendo somente uma mudançazinha lá no final. No caso dos verbos irregulares, é muito comum que essa palavra sofra mudanças maiores, ok? E aí eu tenho aqui a conjugação de um verbo regular, que é o verbo tomar, certo? Então, o verbo tomar, no passado é tomei, no presente tomo e no futuro tomarei, certo? Nós temos aí o enunciado, a letrinha A, que pede o seguinte: quais são as ações que a personagem realiza depois de 100 anos? Olha lá, acordou depois de 100 anos, levantou-se, depilou-se, escovou os dentes, retocou a maquiagem e foi tirar uma soneca. Então é o seguinte, a primeira ação do personagem é acordar, né? Olha lá, levantou-se, então ele acordou. Depois, ele segue com as seguintes ações, que é levantou, tá? Depilou, levantou-se, depilou-se e escovou os dentes, retocou a maquiagem e depois foi tirar aí uma soneca, tá? Aqui, esse microconto faz uso de vários verbos. Então, por exemplo, levantou-se, ele vem do verbo levantar, tá? E aí, olha lá, depilou-se vem do verbo depilar.
Escovou vem do verbo escovar. Retocou vem do verbo retocar, tá? Todos eles conjugados na primeira pessoa, certo? Porque todos terminam com AR. Lembra que nós vimos isso na aula passada? E todos eles estão no passado, ok? Depois, tirar, e foi tirar uma soneca, tá? E aí, foram essas ações que foram aí demarcadas pelo uso da vírgula também, que é utilizada neste caso para fazer a enumeração aí, a organização dos elementos deste microconto, certo? Então, vamos lá. Agora, no enunciado da letrinha B, nós temos a pergunta que diz o seguinte: a última ação torna o final do conto curioso? Explique. Então, assim, vamos lá fazer a leitura do finalzinho. Retocou a maquiagem e foi tirar uma soneca. Então, sim, né? Porque, na verdade, o que se esperava é que, depois de 100 anos, todas as ações levem, então, uma possível aventura. Mas não, ele fez tudo, ele seguiu todos os passos. Então, ele levantou, se depilou, escovou os dentes, retocou a maquiagem e, quando a gente achava que ele ia fazer alguma coisa, ele foi dormir novamente, né? Então, certamente é um final bem curioso, né? Então, é isso. Letrinha C. As ações presentes no texto expressam a ideia de passado, presente ou futuro. De que forma a percepção de tempo é expressa em palavras? Então, assim como nós havíamos falado lá no slide anterior, as ações expressadas lá no microconto, elas passam uma ideia do passado mesmo, né? Do uso dos verbos sendo empregados no passado, né? E aí a observação aí de que, de fato, esses termos foram utilizados no passado, é essa terminação aí, ou, certo? Que indica alguma coisa que já passou. Então, levantou, depilou, escovou, retocou, certo? Então, é isso. Então, as ações expressam uma ideia de passado por meio dos verbos, tá? Por meio da conjugação dos verbos, que terminam aí em ou. Então, vamos lá agora para o enunciado da questão 2, lá da página 19, certo? O enunciado diz o seguinte: os contos tradicionais usam o tempo passado para indicar uma época distante. A. Reescreva o microconto lido anteriormente, alterando o tempo verbal para o tempo presente. Então, nós vimos que lá naquele microconto, os verbos são empregados, são conjugados no passado, certo? Então, aqui, ele pede para que você reescreva o mesmo microconto, tá? Alterando o tempo verbal, certo? Então, lá no microconto, ele utiliza os termos retocou, acordou, depilou, são esses alguns dos termos, né? Escovou, e aí agora ele pede para você colocar no presente. Então, a sugestão que nós trouxemos aqui foi o seguinte: acorda, porque agora no presente. Acorda depois de 100 anos. Levanta-se, depila-se, escova os dentes, retoca a maquiagem e tira uma soneca, tá? E aí, nesse caso, todos os verbos, então, estão flexionados no tempo presente, ok? Agora, B. Reescreva o microconto no tempo futuro. Vamos ver aqui. Então, olha lá. Acordará depois de 100 anos. Acordará ainda não aconteceu, né? Acordará depois de 100 anos. Ela se levantará
se depilará, escovará os dentes, retocará a maquiagem e irá tirar uma soneca, certo? Aqui a gente vê os verbos sendo empregados no tempo futuro. E na letrinha C, ele pede o seguinte: o que é possível perceber sobre o sentido do texto nos 2 microcontos reescritos? O que muda em cada um? Bom, o que muda no tempo presente, o que muda é que a história parece se desenrolar quando a gente lê, né? Então, eu estou lendo, está acontecendo, né? Já no tempo futuro, a história parece que parece que está ali, quando a gente faz a leitura, parece que ali é uma previsão de alguma coisa que irá acontecer. Na verdade, é isso mesmo, né? É o futuro. Então, são esses aspectos aí que mudam, né? Na conjugação do verbo no presente e no futuro. E aí nós temos aí a sugestão de atividade, tá? Que são as atividades lá do livro de atividades complementares 2, de módulo 2, lá das páginas 8, 9 e 10, certo? Então, ainda sobre o conteúdo, vocês vão fazer as atividades lá do livro de atividades complementares das páginas 8, 9 e 10, certo? Então é isso, meus queridos. Um abraço, fiquem com Deus. Aproveitem aí o final de semana de vocês e eu espero vocês na próxima semana, certo? Tchau, tchau!